quando o professor utiliza o Google Meet e junto com ele quer utilizar a apresentação do Jamboard, tá? Então aqui com a minha tela do Google Meet já aberto, antes de disponibilizar para os meus alunos, aqui no canto inferior direito, nos 3 pontinhos, eu vou clicar nesses 3 pontinhos e eu tenho a primeira opção, que é o quadro de comunicações, que é abrir um Jamboard. Então, quando você clica aqui, ele aparece 2 opções. Uma para você iniciar um novo quadro interativo, o outro se você já tiver a sua apresentação salva dentro do seu Google Drive. Então, aqui nós vamos iniciar um novo quadro. Tá? Então, aqui quando você clica, o link já vai direto no chat para os alunos depois participarem junto com as interações. Então, quando você clica em iniciar novo Jamboard, ele vai abrir uma nova guia para você com esta tela. Tá? Então, aqui eu vou maximizar para a gente poder visualizar todas as informações que constam dentro desse Jamboard. Tá? Então, aqui no canto superior esquerdo, ele já vem com o nome, né, do próprio arquivo. Então, aqui eu consigo renomear esse arquivo aqui. Então, quando eu clico aqui, eu consigo renomear. Então, eu vou colocar aqui como atividades Meet. Quando eu der um OK, ele já vai ficar com o documento renomeado. Aqui na parte superior central é o tanto de quadros que eu tenho para eu poder utilizar. Então, aqui eu tenho 1 de 1. Se eu passar aqui com o botãozinho da seta do lado direito, ele vai mudando os quadros para mim, tá? Como se eu estivesse passando os meus slides. E se eu clicar nessa setinha aqui, ele vai expandir os quadros que eu estou utilizando para a apresentação, tá? Aqui eu tenho o botão desfazer, refazer. Aqui eu tenho a opção do zoom, se eu quero aumentar o tamanho ou diminuir. Aqui eu tenho a opção de definir plano de fundo, então eu consigo alterar este quadro branco. Então, quando eu venho definir plano de fundo, eu posso selecionar que tipo de plano do fundo eu quero para minha apresentação do meu Jamboard. Tá? Então, exemplo, se for para linhas, aqui, um exemplo, se eu quiser usar para algum desenho matemático. Tá? Então, eu tenho diversas opções. Ou eu posso escolher da minha galeria uma imagem para ficar de plano de fundo. Tá? Então, aqui eu vou deixar esta daqui de bolinha. Tá? Essa opção limpar frame, o que significa? Significa limpar os quadros. Então, todos os desenhos e todas as anotações que você fizer neste quadro, se você, professor, ou algum aluno clicar em limpar frame, ele vai limpar todas as anotações que estiverem feitas aqui, tá? Então, aqui na minha lateral esquerda, eu tenho o meu menu, tá? De utilização aqui do meu Jamboard. Então, o primeiro, eu tenho a caneta. Quando você clica na caneta, você tem algumas opções de caneta, de marcador, marca-texto e pincel, e as cores que são disponíveis. Então, você seleciona qual caneta você quer, ou marcador, e a cor. E aqui no seu quadro, você vai fazer um desenho de mão livre. Tá? Então, exemplo, se às vezes você prefere fazer uma atividade com o seu aluno de desenho, né? Então, você vai pedir para o seu aluno fazer um desenho de mão livre. Tá? Então, aqui ele vai fazer o desenho. O botão de baixo é a borracha. Então, o que você consegue fazer? Você consegue apagar o desenho que você fez de mão livre, tá? Então, aqui na borracha, você consegue apagar o que você fez com a caneta, tá? Abaixo é o botão selecionar, que daí quando você clica, ele vai ficar essa seta, tá? Então, ela é só para você fazer a indicação, para você, um exemplo, mostrar para o seu aluno que em tal lugar, tal desenho, tal anotação, que é onde você está utilizando. O quarto ícone são as notas autoadesivas. Então, quando você clica nela, aparece um quadro para você colocar as informações. Pode ser um texto, o nome, a identificação,
e você consegue escolher quais das 5 cores que você quer ou deixar ela na cor branca, tá? Então eu vou selecionar uma cor. Quando eu clico em salvar, automaticamente ela já vem aqui para o meu frame no fundo. Se eu quiser continuar a escrever, eu consigo escrever normalmente. Eu clico em salvar, essa nota autoadesiva ela já vai para o fundo. Se eu quiser sair dessa tela, eu clico em cancelar. Então, aqui ficam as minhas notas autoadesivas. Então, eu consigo movimentar essas notas dentro do meu quadro de apresentação. Tá? Então, esses 3 pontinhos que fica aqui, eu consigo editá-la novamente, eu consigo duplicar, né? Eu consigo criar cópias dela, eu consigo excluir, se eu clicar em excluir, e a última opção é ordenar, trazer este desenho para frente do que eu fiz ou mover adiante. Tá? Então, aqui eu consigo fazer estes movimentos com essas notas autoadesivas. A quinta opção é adicionar imagem. Quando eu clico em adicionar imagem, ele vai abrir um quadro para eu selecionar o arquivo. A primeira opção, fazer o upload, é eu buscar uma imagem que está salva no meu computador. Se você tiver o link de uma determinada imagem, você pode colar o link dessa imagem aqui para pesquisar. Você pode tirar uma foto também com a câmera do seu computador. Você pode pesquisar as imagens direto no Google. Tá? Um exemplo, eu quero um sol. Tá? Então, eu vou selecionar a imagem que eu quero. Aqui no canto inferior direito, eu clico em inserir e ela já vem para o meu quadro de apresentações também. Eu consigo diminuir, eu consigo aumentar, né, para redimensionar ela e eu consigo mover ela também. A sexta opção é um círculo, tá? Então, o próprio nome diz que é um círculo, então eu consigo circular, né, e trabalhar com alguns desenhos, que nem aqui eu fiz um círculo em cima de uma nota autoadesiva. Se eu clicar nos 3 pontinhos, eu consigo duplicar, excluir e ordenar. Que aqui, se eu colocar a opção enviar para trás, e enviar para o fundo, tá? Então, aqui eu consigo movimentar, tá? Ó, eu consegui aqui deixar ela atrás do meu quadro, da minha nota autoadesiva, tá? Então, aqui ele está para frente. Então, se eu clico nos 3 pontinhos, ordenar, enviar para o fundo, ele fica como se fosse o fundo da imagem. Então, a minha nota autoadesiva fica por cima do círculo, tá? A sétima opção é a caixa de texto. Então, se eu seleciono e eu clico em algum lugar do meu frame, eu consigo digitar um texto, eu consigo escrever o meu nome, eu posso colocar perguntas e os próprios alunos também podem colocar as dúvidas. Tá? Então, selecionou a caixa de texto, clicou dentro do quadro, eu posso, assim, tanto eu, professor, quanto os meus alunos, eu posso inserir perguntas ou eles podem estar colocando as suas dúvidas aqui também. E a última opção, que é o laser, tá? Ele é só para fazer a indicação onde eu quero mostrar para os meus alunos. Ele só vai fazer um risco, tá? Então, eu posso fazer uma ligação ou mostrar para os meus alunos que aqui dentro desta informação, tá? Eu tenho uma nota autoadesiva com uma imagem de um círculo, tá? E atrás dela eu tenho os riscos que foram feitos com a caneta. Então, esse laser é só para poder fazer a indicação e chamar a atenção para o meu aluno. Da mesma forma que o professor consegue editar, os alunos também, tá? E para você compartilhar, professor, este Jamboard com os seus alunos, no botão compartilhar do canto superior esquerdo, você vai clicar em compartilhar, tá? Como durante as reuniões no Meet, os alunos estão usando o e-mail @escola, então aqui na parte inferior, onde tem a opção aqui restrito, somente pessoas adicionadas,
você vai clicar e selecionar CED, que daí o que acontece? Todas as pessoas que estiverem na sua reunião via Meet com o e-mail da CED, que é o e-mail @escola, vão conseguir editar. Então, aqui de leitor, você tem que clicar nessa setinha e mudar para editor. Então, aqui, todos os meus alunos que estiverem logados com o e-mail @escola vão poder editar o meu Jamboard. Então, eu vou copiar o link, concluído. Aqui eu vou minimizar a minha tela. E aqui no chat da minha reunião, ó, o link já está aqui disponível. Então, quando os alunos clicarem neste link, ele vai abrir numa nova janela, tá? Isso antes da apresentação de tela. Mas com o link no chat, os alunos já vão conseguir visualizar a tela e fazer a edição no arquivo. Então, aqui eu estou na página 1 de 2. Se eu vir na setinha aqui e mudar para o segundo slide, ele vem, né, para o segundo quadro, ou se eu clicar aqui para expandir o menu. Então, no meu primeiro quadro, eu não tenho nenhuma informação. Se eu clicar no segundo, ele vai aparecer as anotações que eu fiz. Então, para eu utilizar esse Jamboard na minha reunião via Meet, é o mesmo processo de apresentação de tela. O link já está aqui disponível, então os alunos só vão conseguir acesso à sua apresentação dos quadros interativos quando eles clicarem neste link disponível aqui. Então, para fazer a apresentação de tela do Jamboard, eu venho aqui, ó, apresentar agora. Eu posso escolher uma guia, que é a própria guia específica da minha apresentação. Então, eu escolho a opção guia, porque ela já está aberta. Então, eu venho aqui, seleciono a minha guia, que são as atividades do Google Jamboard, e quando eu clicar em compartilhar, automaticamente ele já vai direcionar a minha apresentação de tela para o meu Jamboard, que ele já estará aqui, tá? Disponível, só aguardando os alunos para a gente poder fazer as atividades interativas, ok?